Então, sobre a seleção brasileira, essa primeira convocação não foi o Ancelotti que fez. Eu acho que ficou muito claro isso. Acho que deram uns nomes ali para ele, já indicaram alguns nomes, ele deve ter escolhido uns 5, 6 pessoas ali que é de confiança dele, Casemiro, por exemplo. E o resto foi outras pessoas que fizeram que ele escolhesse aquela seleção. Pô, 5 jogadores do Flamengo não faz muito sentido, né? Luiz Henrique, eu acho que não foi questão da Rússia. A gente sabia, né, que já era uma possibilidade de ele não ir se ele fizesse essa movimentação de mercado. Vamos ver aí se nas próximas ele seja convocado, né? E o Igor Jesus, bom, o Ancelotti teve que ver ao vivo o potencial do Igor Jesus, que daqui a pouco está se despedindo da gente, mas, pô, ele tinha com certeza vaga ali no lugar do Richarlison, né? Pelo que o Igor Jesus vem fazendo nesses últimos meses, o que o Richarlison vem fazendo nessa final de temporada da Premier League. Então, assim, tô com expectativa aí do Igor Jesus, na próxima convocação ele tem mais uma chance aí. Pode ser, ainda mais com o Super Mundial, vamos ver, né, se o desempenho dele vai ser bom. Ontem, por exemplo, fez uma boa partida. Até o início, de fato, do segundo tempo, né, porque depois disso o elenco inteiro decaiu. Eu acho, inclusive, que o Renato Paiva mexeu muito errado, mas isso aí é assunto para daqui a pouco, rapaziada. Assunto para daqui a pouco. Então, eu vejo que na seleção brasileira hoje tá faltando aquele 9, um 9 de característica. E o Igor Jesus, embora não seja aquele centroavante que fique preso dentro da área, ele sai muito para jogar, faz o pivô muito bem, ele eu acho que é um jogador que poderia dar mais efetividade ao ataque do Botafogo. E eu sinto muita falta disso ultimamente, já de algum tempo. Tu vê que nas últimas convocações e nas últimas Copas, né, o Gabriel Jesus, em 2018 não fez gol, em 2022 os atacantes também foram muito abaixo, tirando o próprio Richarlison, né, que a gente tanto critica, mas o Richarlison na Copa de 2022 fez uma Copa muito boa. Desde a época do Fred. A gente tá aí meio carente aí de bons centroavantes, né? Depois da fase que a gente veio com o Adriano, o Ronaldo Fenômeno, enfim. O Richarlison fez uma boa Copa, sim, ele fez uma boa Copa. Mas, cara, a fase do Igor Jesus, ele tem que estar ali. Ele tem que estar no grupo. Há uns 2 anos atrás a gente tava querendo o Tiquinho Soares na seleção, né? Aqueles primeiros 6 meses dele que foram E ele não foi porque ele se machucou. Não foi porque se machucou naquele pasto do estádio do Cruzeiro, cara. Exatamente. Isso aí ele ia ser convocado sacanagem. Certamente. Não, com certeza. Então, é isso, cara. O Ancelotti, eu acredito que ele possa vir fazer um bom trabalho, até porque é um técnico muito renomado, técnico de Real Madrid, Milan, multicampeão sempre por todos os lugares que ele passou. E eu queria saber também a sua opinião sobre o novo técnico da seleção, que você espera, se está confiante para a próxima Copa do Mundo, se está confiante até para a próxima data FIFA, né? Cara, então, para mim já mudou, a postura da seleção brasileira já mudou bastante, só por causa do Ancelotti. Os jogadores estão correndo mais, estão combatendo mais as primeiras bolas e a segunda bola. Isso é muito perceptível. O Dorival ali deve estar se perguntando por que esses caras não estavam correndo por mim, cara? Cara, não sei te explicar. Assim, o que eu acho ter um Ancelotti ali na frente, o cara multicampeão. O jogador ele tem que respeitar de uma certa forma. Não é a questão que falta de respeito com o profissional, mas, cara, todo mundo fica mais motivado quando você tem um líder na sua frente que é multicampeão, que você tem certeza que, pô, aquele cara ali vai aprender muito com ele. Então, já mudou bastante. Cara, o Ancelotti teve 10 dias de treinamento, 2 jogos em 10 dias. Ou até menos, não? Ou foi 10 dias mesmo? Acho que foram 10 dias totais, né? Considerando 2 jogos. Ah, não, perfeito. Então, assim, cara, só de ter mudado já o ambiente, ter mudado a disposição dos jogadores, que a gente vinha falando muito, né? Pô, o jogador da seleção não quer mais jogar na seleção brasileira. O cara tá ali porque, foi convocado. Os caras hoje não estão nem felizes. É dinheiro e visibilidade, porque o cara é convocado, o passe dele aumenta, só por isso. Mas vestir a camisa de seleção não veste mais. Então, assim, eu tô muito esperançoso. Eu acho que a gente chega gigante para a Copa do Mundo. Era a solução. Eu acho que é a solução para que a gente consiga, de repente, brigar em 2026. Com os técnicos brasileiros, acho que a gente não ia ir longe de novo. Ia passar mais uma Copa em branco. Agora, com o Ancelotti, muda. Até porque os times que vão enfrentar o Brasil, quando vê o Ancelotti do lado de fora entrando na seleção brasileira, a seleção brasileira já é respeitada, né? Perdeu um pouco esse conceito, mas ainda é muito respeitada. Continua sendo a única pentacampeã, não tem como de respeitar. E aí você com o Ancelotti, cara, na frente, os caras falam assim, os caras agora vieram pra Vera. Então eu tô confiante sim, cara. Então, porque você também vê o desempenho da seleção brasileira de alguns anos pra cá muito abaixo. Você vê que o último trabalho que foi, de fato, positivo, de certa forma, foi o Tite. O Tite não teve um trabalho tão horroroso como grande parte da mídia acaba apontando. Mas eu acredito que ele teve seus erros, até a forma que ele foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 é alguma coisa a se queixar, a postura que ele teve, né? Sim. Então, eu acredito que essa mudança de cenário, ver um cara que é maior que todos os jogadores ali. Perfeito. Porque a gente sentiu isso com o Dorival e com o Diniz, né?
E você tinha jogadores que eram muito maiores do que os dois. O Vinícius Júnior mesmo. A gente tanto critica o desempenho dele na seleção, mas é um jogador que é maior do que esses dois. O próprio Rodrigo, um pouco abaixo do Vinícius Júnior, mas ele continua sendo um jogador de altíssimo nome, de altíssimo desempenho, joga no maior clube do mundo. Então a gente tem essa visão, cara. E o Ancelotti, cara, ele chega assim, não, quem vai mandar aqui sou eu, se você não render, você não vai jogar. Exatamente. Então a gente já percebe isso, a gente já viu algumas mudanças mesmo nessa data FIFA. A gente teve convocações que a gente não esperava, por exemplo, do Hugo, do Corinthians, não esperava que ele ia ser convocado. Eu tenho minhas críticas, não acho que ele deveria ser de fato convocado. Mas eu também não acho nenhum absurdo, e eu queria saber a sua opinião sobre. É um dos nomes que eu falo aí que foi meio carteado, né? Veio por fora, né? O Hugo, por exemplo, cara, o Wesley ali que, pô, deu uma caída, acho que não deveria ter sido convocado agora. O Gerson Ortiz, beleza, pela equipe do Flamengo. Eu acho que tem muito dedo do Juan ali, que faz parte da comissão dele. Cara, mas assim, tô confiante. Acho que é agosto ou setembro que vem a próxima convocação. E assim, acredito muito que o Igor Jesus vai ser convocado nessa próxima aí.